O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. A palavra de Deus nesse domingo, irmãos e irmãs, nos fala de mudança, nos fala de transformação, nos fala que nós podemos mudar a nossa conduta, mudar a nossa maneira de ver, nossa maneira de pensar. Essa mudança, essa transformação foi o conteúdo da pregação de João Batista. Ele dizia: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. O que é converter, né? Mudar de direção, ir para uma outra direção. No texto grego do Evangelho, essa palavra conversão, convertei-vos, ela é a palavra grega metanoia, quer dizer olhar além, né? Metanoia, olhar para além, conhecer algo que está mais lá na frente. Tanto uma como a outra expressão nos falam que a gente não pode ficar parados no mesmo lugar. A gente tem que caminhar, tem que mudar, tem que crescer, tem que progredir, quer dizer, ir andando para perto de Deus, para junto de Deus. É muito difícil a gente falar de conversão, de mudança para uma pessoa que de alguma forma já tem um conceito alto de si mesma. Essa pessoa se ofende. A gente diz para alguém, né? Por exemplo, uma pessoa que acha que faz já muito bem uma determinada tarefa, e a gente diz para ela: por que você não faz assim, não faz assado? Dá uma dica. A pessoa humilde agradece, porque ela vê ali uma oportunidade de crescer. A pessoa orgulhosa, egocêntrica, vaidosa, ela se ofende profundamente. Ela pensa: quem é esse para me dizer o que eu tenho que fazer, logo a mim que já sei tudo, logo para mim que já sou especialista nessa matéria, né? Quem é essa pessoa que acha que pode me dar algum conselho? E é assim que aqueles homens mais considerados do povo, aqui fala os sacerdotes, os anciãos do povo, quer dizer, as pessoas mais respeitadas da sociedade, é assim que eles agiam, assim que eles reagiam. Aquele famoso trecho de Jesus no Evangelho segundo São João, que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra ofendeu profundamente aquelas pessoas, porque eles disseram: como assim vai nos libertar? Então você está nos chamando de escravos? Nós não somos escravos de ninguém, né? E Jesus volta a repetir, né?
o tempo todo nos fala, né? Se a gente não se converte, se a gente não muda de vida, a gente perde o lugar, né? Jesus fala, aqui diz uma das coisas mais chocantes que existem no Evangelho, né? Mais escandalosas. Fala dos cobradores de impostos e das prostitutas, que eram as figuras consideradas mais pecadoras, mais, né, entregues ao mal, ao pecado, né, que existiam. E Jesus proclama que essas pessoas vão chegar antes. E o texto grego tem uma nuance que a gente perde na tradução, porque ao parecer eles chegam primeiro, mas os anciãos e sacerdotes vão chegar depois, né? Vão chegar por último. E na verdade o texto diz, eles vão tomar o lugar de vocês. Eles vão chegar antes, quando vocês chegarem não tem mais lugar para vocês. Quer dizer, aquela coisa, né? Chegou tarde, tá? Já deu a lotação, você ficou de fora, porque se atrasou. E é isso que Jesus fala, né? Então, fala dos homens mais respeitados e fala dos homens, as pessoas mais desprezadas, e dizem que essas últimas é aquelas que vão chegar. Por quê? Porque elas escutam o convite à conversão e reconhecem que estão no pecado, reconhecem que precisam mudar. Então, esse é o primeiro passo, para a gente mudar de vida, para a gente se converter. Aqui também, talvez a gente pudesse se perguntar, né, do que a gente tem que se converter. Nós somos católicos praticantes, nós vamos à missa todos os domingos, nós rezamos, nós tentamos cumprir os mandamentos, né, no meio desse mundo sem Deus, desse mundo indiferente, desse mundo cheio de pecado, nós estamos aqui. Aí que a gente tem que prestar mais atenção, irmãos e irmãs, porque pode ser que a gente não entenda o quanto nós precisamos nos converter. E isso Jesus já alertou. Quem acha que não precisa de conversão vai chegar por último e vai perder o lugar no reino dos céus. Então, a gente tem que estar sempre se convertendo, sempre mudando, sempre entendendo além, né? Metanoia, entender além. E no que a palavra de Deus nos convida a nos converter? Aí quem nos responde essa pergunta é São Paulo, nesse belíssimo trecho da carta aos Filipenses, onde ele, ao que dizem os estudiosos, repete um hino que os cristãos já cantavam antes dele. Esse hino tão bonito que fala, Jesus, sendo de condição divina, né, se desapegou da sua glória, se despojou, se empobreceu, tomou a condição de escravo e foi obediente até a morte. Por que São Paulo repete esse hino que provavelmente os filipenses já conheciam? Porque ele diz, esse é o caminho da conversão. Ele convida os filipenses a viver no amor mútuo, na ternura, na compaixão, aspirando a mesma coisa, se unindo no mesmo amor, vivendo em harmonia, procurando a unidade, não fazendo nada por competição ou por vaidade, por vanglória, e com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. Então, essa vida em comunhão que a gente recebeu de Jesus Cristo, porque a própria vida de Cristo é
a comunhão com o Pai no Espírito Santo, e essa mesma vida Ele nos deu no nosso batismo. Deixamos aquela vida do indivíduo, ou seja, do ser humano isolado em si mesmo, autossuficiente, e herdamos uma vida que é toda feita de comunhão, ou seja, deixamos de ser indivíduo e nos tornamos pessoa. Pessoa quer dizer relação, está em relação com o outro. Então, essa é a vida divina que a gente recebeu. Então, a gente recebe essa vida divina no batismo, mas passa toda a vida acolhendo ela. Cada vez que a gente acolhe a vida divina na fé, ela começa a dar mais frutos em nós. Cada vez que a gente se reconhece como o meu eu individual morreu e ressuscitou como um eu da comunhão, como um eu comunional, como pessoa, como aberto à comunhão. Cada vez que a gente reconhece isso na fé, se abre, esse nosso ser pessoa vai dando fruto, e a gente vai cada vez mais se abrindo e deixando de viver isolado, cada um num canto, cada um para si mesmo, cada um tentando ser autossuficiente, e começamos a viver uns para os outros em harmonia. E como é que a gente faz, para viver essa nossa condição batismal, essa nossa vida nova, que é toda feita de comunhão? A gente tem que fazer o mesmo que Cristo fez. A gente tem que se despojar, a gente tem que se empobrecer, a gente tem que assumir a condição de servo, servindo uns aos outros, mesmo que isso, como aconteceu com Cristo, nos leve para a cruz, que é a morte na humilhação e na dor. Então, por isso que Jesus é bem claro, quem quiser me seguir, tem que ir pelo mesmo caminho que eu vou, que é o caminho da cruz. Matar o teu ego, matar a tua vaidade, matar essa tua coisa orgulhosa dentro de ti mesma. O Papa Francisco uma vez repetiu aquela definição do orgulho, Ele diz: o orgulho é aquele pequeno argentino que existe dentro de ti, Então, isso é o Papa Francisco, que é argentino, fez essa brincadeira, Então, a gente tem que dar a morte de cruz, crucificar o nosso egoísmo, crucificar a nossa vaidade, esse nosso ego gigantesco que sempre eu sou o principal, tudo é para mim, todos os outros têm que me servir, todos têm que me agradar, porque eu sou o máximo, porque eu sou o melhor, porque eu tenho que figurar, porque eu tenho que aparecer em primeiro lugar. Então, essa é a conversão profunda que a gente tem que fazer, matar esse eu individual para que apareça em nós e se manifeste em nós esse eu novo que a gente recebeu no batismo, que é o eu comunional, o eu da comunhão, o eu do amor, que é a comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. E essa, irmãos e irmãs, essa é a nossa jornada, esse é o caminho que a gente tem que fazer, é um caminho que dura toda a vida, mas para caminhar nesse caminho a gente tem que acordar todas as manhãs e dizer: hoje eu preciso me converter, hoje eu preciso mudar, hoje eu preciso abandonar uma vida velha e abraçar e acolher a vida nova que eu recebi. Peçamos essa graça da conversão na Santa Eucaristia, que vamos receber e que vai nos tornar um só corpo e um só Espírito com o nosso Senhor Jesus Cristo.